Bem, pessoal, graça e paz. O tema de hoje é o seguinte: saiba quem é o seu inimigo. O texto que eu vou usar como base é 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão faminto, como um leão, buscando a quem possa tragar. Bem, tenho observado que, ultimamente, uma das muitas estratégias do nosso adversário é fazer com que a gente esqueça que ele é o nosso inimigo, certo? A gente esquece que ele é o nosso verdadeiro inimigo e ele acaba usando pessoas, influenciando pessoas a nos atacar, a nos ofender, né? A levantar calúnias a nosso respeito, levantar disse-me-disse, fofoca, colocando nosso nome em situações de contenda, certo? E por muitas vezes, por a gente esquecer que o adversário das nossas almas, ele age dessa forma, a gente começa a se irar, né? Começa a procurar resolver, solucionar tudo o que acontece com nossos próprios meios. Porque uma das formas dele agir também, quando a gente começa a dar ouvido a esses ataques e tentar resolver contra a carne, né? Contra o nosso irmão agir em situação de autodefesa mesmo, né? Reagir, querer tirar satisfação. O que acontece é que a gente se enfraquece cada vez mais e esquece que o nosso Redentor vive, né? Que o nosso Deus, ele nunca dorme e vê, e ele é o nosso juiz, Jesus é o nosso advogado, e não passa nada em branco, não passa nada que ele não venha ver, não há nada que possa estar oculto à face do Senhor. E o que acontece é que ele vai minando o nosso adversário, ele vai minando as nossas forças, tirando a nossa visão, fazendo com que a gente fique cada vez mais achando, não é, que estamos sem saída, certo? Ele cerca, minando nossa autoestima, minando o nosso autocontrole, o nosso poder de observação real do que aquilo que está acontecendo. E por estarmos fracos, por estarmos às vezes, né, porque o que acontece é que quando a gente começa a dar ouvidos a esse tipo de coisa, a esse tipo de afronta, a esse tipo de fofoca, a esse tipo de perturbação, vamos dizer assim, a gente começa a enfraquecer. A gente vai dar mais voz, mais força aos ataques do que verdadeiramente ao poder do Espírito Santo. Esquecemos de buscar, esquecemos de orar, esquecemos de ler a palavra, né? Então, a gente acaba se afastando de Deus. E por estar se afastando de Deus, a gente está fraco. E por estarmos muitas vezes feridos, certo? Os nossos ouvidos terminam por dar mais atenção às coisas que reforçam o nosso estado interior atual, certo? Então, nós acabamos por se tornar imãs e atrair pessoas com o nosso mesmo pensamento, certo? Pessoas atribuladas, né? A nossa tribulação, nossa perturbação mental, estado de espírito fraco, acaba atraindo pessoas que vão, por muitas vezes, trazer palavras que vão alimentar a nossa raiva, a nossa ira, a nossa distância de Deus, certo? E acaba piorando a situação. E geralmente o que acontece é que nós vamos criar um inimigo, certo? E alimentar a raiva desse inimigo. Eu tenho observado que ultimamente isso tem acontecido com todos o tipo de liderança. O Satanás, ele faz com que a gente se revolte contra a liderança, né? Aumentando a nossa distância dessa liderança, e usa pessoas para incendiar isso, incendiar. E eu acredito que existem princípios de Deus. Deus tem os seus princípios, e quando a gente quebra esse princípio, a gente acaba sofrendo as punições, né? Retaliações, vamos dizer assim, acerca dessa quebra, dessa observância, né?
Um desses princípios é o princípio da autoridade. Por exemplo, se Deus levantou um pastor para aquela igreja, e muitas vezes a gente não concorda com a forma dele trabalhar em determinado aspecto, e começamos a afrontar, e por não aceitar, a gente começa a se rebelar, a gente começa a conversar, né? Infelizmente, termina incentivando outras pessoas a discordar da visão da liderança. E o que acontece é que o peso que deveria recair sobre essa liderança termina recaindo sobre aquela pessoa que está interferindo, vamos dizer assim, sendo peça de tropeço, né? Porque Jesus adverte que ai de quem se torna peça de tropeço, né? Então, devemos sempre buscar entender como o nosso adversário trabalha. Isso aqui não é um incentivo a procurar entender como Satanás trabalha, vamos dizer assim. É uma apologia ao estudo de Satanás, não. Mas quando a gente sabe a forma que o inimigo atua, a gente consegue se precaver acerca disso, né? O que a Bíblia vai dizer lá no livro de Jó, estava tendo uma reunião no céu, e Satanás chegou e Deus disse a ele: de onde tu viesse? Ele me de rodear a terra. A Bíblia vai dizer que Satanás caiu com a terça parte do céu. Aí eu pergunto, ele era um anjo e caiu com a terça parte dos anjos. E eu pergunto, uma terça parte de quanto? Quantos foi que caíram? Quantos vieram lá de cima com ele? E eles estão aonde? O texto de Jó diz que eles vinham rodear a terra. Então estão aqui na terra. Então desde que a humanidade existe, Satanás está aqui analisando o ser humano, analisando a forma que atrai a sua atenção, analisando os prazeres, o desejo, né? O desejo de poder, desejo de riqueza, desejo pelos prazeres, né? E muitos outros que movimentam o homem. Então, a nossa breve existência de 80, 70, 90 anos que nós passamos aqui nessa terra, então tudo tende a se repetir. Então a forma que ele trabalha é sempre isso, se movendo atrás dessas bases, oferecendo os pratos para nos tirar do caminho do Senhor. Então, esse vídeo é um vídeo rápido, mas eu quero deixar bem claro essa mensagem que devemos observar que o nosso verdadeiro adversário, o inimigo das nossas almas é Satanás, e não o nosso irmão, e não aquelas pessoas que muitas vezes tentam nos afrontar, né, com calúnios, como de cima disse, com fofoca. E perceba que o inimigo ele sussurra por trás de pessoas que dificilmente a gente imaginaria que poderia vir algo ruim delas. Por exemplo, Jesus disse que precisava se sacrificar por nós, que ele ia morrer, né, no final da sua estadia aqui na terra. E Pedro disse assim, que não te aconteça tal coisa. Aí Jesus disse, porque para trás de mim, Satanás. Jesus repreendeu ele na hora. Então quem era Pedro? Jesus disse que Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Mais ou menos assim, né? Para não fugir do texto. Mas Jesus disse, Pedro era um homem de Deus, mas Satanás falou através dele. Então perceba que por muitas vezes aquela afronta que veio daquela pessoa em sua direção não foi aquela pessoa, e sim o ser que estava por trás dela, o inimigo das nossas almas. E aquela pessoa vigiou, deu brecha e acabou sendo utilizada dessa forma. Então, meus irmãos, que você venha observar e entender que o inimigo das nossas almas, ele age para que nós perdamos a nossa salvação, que a gente não tenha verdadeiramente uma intimidade com Deus, uma busca com Deus, que a gente não venha conhecer Deus, né, através da sua palavra, através da sua mensagem. A gente só pode conhecer a Deus a partir da Bíblia. Que a gente possa cada vez mais se blindar, como o texto em Efésios 6 vai dizer,
para a gente se revestir de toda a armadura de Deus. Que a gente venha procurar obedecer os seus mandamentos, conhecer os princípios de Deus, para que no momento da tribulação, no momento da angústia, a gente possa resistir e que o Espírito Santo venha nos lembrar daquilo que nos foi ensinado. Que é o quê? Se você não conhecer a palavra, então o que é que o Espírito Santo vai lhe lembrar? No momento da angústia, no momento da perseguição, a gente se lembrar do versículo, né, que bem-aventurados os que recebem perseguição em meu nome, ou seja, tudo Jesus, através da sua palavra, nos deixou preparados, certo? Porque seremos perseguidos, seremos caluniados, seremos perseguidos. Então, meus irmãos, que você possa refletir nesse breve vídeo, lembrar quem é o teu adversário, o meu adversário. E só quem tem poder contra esse adversário é Jesus Cristo, em seu nome, certo? Declare na sua vida, no meio da sua família, que o sangue de Jesus tem poder, que só Ele é o Senhor da sua casa, o Senhor do seu lar, o Senhor da sua vida. Então, confie e profetize no seu lar, que em nome de Jesus, todo o mal caiu por terra e bateu em retirada. Amém? Que Deus continue te abençoando. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, para que você venha receber mais conteúdos como esse. E coloca a tua dúvida aí nos comentários. Me ajude a crescer nesse canal. E que a gente puder te ajudar através da palavra. Que a gente puder te ajudar através da palavra, a gente vai fazer, certo? Coloca a tua dúvida aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!